Oi, gente! Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. E hoje eu estou aqui com uma prova da Banca Legale que um inscrito me enviou e a gente vai resolver essa prova aqui nesse vídeo. Então, bora lá! Olha só, primeiramente, a gente tem aqui um texto. Então, o que eu vou fazer? Eu vou dar um zoom aqui, aí você tem duas opções. Ou você pausa o vídeo e lê o texto, ou você baixa a prova no link que tá aí na descrição para você conseguir acompanhar o vídeo, tá? Mas eu não vou ler o texto, então você vai ler o texto e a gente já vai começar na primeira questão, ok? Então vamos lá. Primeira questão. De acordo com o texto, por que a introdução de espécies exóticas é frequentemente associada a prejuízos econômicos, tá? Então, olha só. Alternativa A, né? Porque elas aumentam a diversidade genética das espécies nativas, resultando em uma maior produtividade econômica. Não, elas não aumentam a diversidade genética. Elas diminuem, né? Então, vou dar um zoom aqui. Elas diminuem, tá? Porque aqui mesmo, ó, tá falando o seguinte, quer ver? Ó, as espécies exóticas invasoras são uma das maiores causas da perda da biodiversidade global, tá? E aí que também tem uma parte até que fala da tilápia, quer ver? A tilápia é uma invasora que foi introduzida e extinguiu, ó, extinguiu espécies nativas, né? E aqui tá falando que aumenta a diversidade genética das espécies nativas? Não, ele diminui, né? Então, ela diminui. Acho que eu vou tentar aumentar aqui essa tela, né? Tá muito pequena. Ela diminui, tá? Então, essa aqui já tá errada. Errada. Próximo. Porque todas as espécies exóticas são predadoras de animais de criação. Aqui não tá falando nada sobre animais de criação, né? Tá falando sobre espécies nativas, né? E também não tá falando que todas as espécies exóticas são predadoras, né? Tá falando que algumas são, né? Então, também tá incorreto, ok? Porque todas as espécies exóticas têm o alto valor comercial? Não necessariamente, né? Nem todas. Não está falando aqui no texto. Em momento algum falou no texto que todas as espécies exóticas têm alto valor comercial, né? Então, não são todas. Não está generalizando nada no texto, tá? E próxima. Porque elas tendem a competir com as espécies nativas, causando perdas na produção agrícola e pecuária. Ó, aqui está escrito isso, né? Olha só. A tilápia é uma invasora introduzida e extinguiu espécies nativas por competição de território, né? Então, aqui, ó, elas competem. Competição de território, né? Então, elas competem com as espécies nativas, tá? E aí, consequentemente, elas vão causar perda na produção agrícola, né? E pecuária, ok? Então, a alternativa correta é a alternativa D. Próxima questão. Com base nas afirmações apresentadas no texto, analise as seguintes assertivas. Ó, a introdução do IP-jardim é citada como um exemplo de espécie invasora que extinguiu espécies nativas por competição de território. Então, vamos ver. Olha só, aqui está falando que a tilápia é uma invasora que foi introduzida e extinguiu espécies nativas. Então, a tilápia extinguiu. Agora, vamos ver o que vai falar sobre o IP. Algumas plantas ornamentais, como o IP de jardim, também podem ser citadas como invasoras exóticas, embora sejam menos reconhecidas como tal. Ó, o que está falando sobre o IP de jardim é que ele é uma invasora exótica. Só que em momento algum aqui no texto falou que ele extinguiu espécies nativas, tá? Então, o IP de jardim, ele não extinguiu, tá? Ele é uma invasora, né? Ele é uma, como que chama? Tô falando aqui uma invasora exótica, tá? Então, até aqui, ó, tá certo. Até aqui tá certo, né? Só que aí chegou aqui, ó, extinguiu espécies? Não, não tá falando que ele extinguiu espécies, tá? Então, tá incorreta, ok? Próxima. A agilidade na implementação de ações de manejo das espécies aumenta a chance de disseminação? Olha, se você
tem mais agilidade na implementação de ações de manejo das espécies, né? Ou seja, se você começa a manejar essas espécies para o local de origem delas, tá? Vai aumentar ou vai diminuir a chance de disseminação das espécies? Vai diminuir, né? Então, diminui, né? Então, aqui é o erro. Aqui é onde está o erro, ok? Vou tentar diminuir aqui esse lápis, que está muito grande. E vamos ver se tem algum lugar que fala abertamente sobre isso, né? Ó, agilidade na implementação de ações. Aqui, ó, achei onde fala sobre isso no texto. Tá falando aqui, ó. A agilidade na implementação de ações de manejo dessas espécies aumenta a chance de controle, ó. A chance de controle, tá? E é o que tá falando aqui na alternativa. Aumenta a chance de disseminação. Não aumenta a chance de disseminação, né? Porque o que é disseminação? É quando aumenta, né? As espécies. Então, não aumenta as espécies, tá? Ela diminui, né? A chance de disseminação ou, no caso, aumenta a chance de controle das espécies, tá? Então, essa tá incorreta. Próxima. Espécies invasoras são aquelas que foram introduzidas fora de sua área de distribuição natural. Ó, até aqui tá certo, ó. Invasoras são aquelas que foram introduzidas fora de sua área de distribuição natural. Ok. Por causas naturais. Não é causa natural, né? Aqui tá falando, quer ver? De maneira, ó, foram introduzidos de maneira intencional ou não, tá? Então pode ser intencional ou não. Só que aqui tá falando que foi de forma natural. Não é de forma natural, tá? Normalmente é de forma intencional, podendo trazer prejuízos econômicos, sociais e ambientais. Aqui até tá certo. Mas essa parte aqui, ó, é o que faz a alternativa ficar incorreta, tá? E por último, o mexilhão dourado é citado como exemplo de introdução de espécie invasora com fins comerciais, que acabou resultando em invasão devido ao manejo descuidado. Então vamos ver aqui, ó. Quer ver? Vamos ver onde que fala sobre mexilhão dourado. Na maioria dos casos, como o do mexilhão dourado, essa introdução tem fins comerciais e a invasão acaba acontecendo por conta do manejo descuidado. Então, ó, tem fins comerciais e acontece devido ao manejo descuidado. Então, essa tá correta. E aí, ó, observação, tá pedindo aí, ó, estão incorretas. Então, quais estão incorretas, tá? Qual que tá incorreta? A alternativa 1, 2 e 3, né? Ó, as 3 primeiras estão incorretas. Então, o gabarito é A, ok? Agora, vamos para a terceira questão. De acordo com o texto, por que a conscientização da população sobre as espécies exóticas invasoras é considerada fundamental, né? Ou seja, por que tem que conscientizar as pessoas, tá? Primeiro, para aumentar a adoção de práticas que ajudem a prevenir a propagação dessas espécies. A gente já sabe que esse é o gabarito, né? Que faz sentido, mas vamos ver as outras. Olha, para promover a venda dessas espécies como alternativa econômica. Não, né? Porque aqui está falando que essas espécies se propagam justamente porque o pessoal vende ela como alternativa econômica e acaba se propagando mais essas espécies. Então, essa aqui está incorreta, tá? Porque não é para promover a venda, é para diminuir a venda das espécies, ok? Para garantir que todas as espécies exóticas sejam protegidas por lei. Também não falou nada sobre isso no texto, tá? Para incentivar a introdução deliberada de mais espécies exóticas? Não. No texto está falando que tem que diminuir as espécies exóticas, né? Tem que controlar essas espécies para que elas não saiam do lugar de origem dela, tá? Então, não, é para incentivar a introdução? Não, né? É para desincentivar a introdução. Então, essa também está incorreta. Então, realmente, a correta é a A mesmo, tá? Próxima. Com base no texto, assinale a alternativa que apresenta uma informação correta. Então, vamos ver aqui. A tilápia é uma espécie de peixe nativa do Brasil, que não compete por recursos naturais com outra espécie, Então, ó, a correta, tá? A tilápia é uma espécie de peixe nativo do Brasil, tá? Realmente, ó, peixe típico da dieta brasileira. Mas, ó, tá falando que não compete por recursos, tá errado, ela compete, tá? Ó, aqui mesmo falou, ó, ela extinguiu espécies nativas por competição de território, tá? Então, essa aqui tá incorreta. Uma ação imediata é necessária devido à alta previsibilidade
Não, aqui tá errado, ó. Uma ação imediata é necessária devido à alta previsibilidade? Não, aqui tá falando, ó, baixa previsibilidade, tá vendo? E alto risco, né? Então tá ao contrário aqui, né? Então aqui é baixa previsibilidade e alto risco, né? Alto risco, ok? Então tá incorreta. O estudo apresentado pela BPBS encontrou mais de 1.000 evidências dos impactos negativos das espécies invasoras, entre eles a perda de biodiversidade global. Então vamos procurar onde está falando sobre evidências, ó. Olha só. No estudo apresentado pela BPS foram encontradas 1.004 evidências, ó, 1.004. 1.004 é mais de 1.000, né? Evidências dos impactos negativos das espécies invasoras, ó. Dos impactos negativos das espécies invasoras, tá? Então, essa aqui tá correta. A Plataforma Brasileira de Biodiversidade e Serviços Ecossistêmicos tem a função de monitorar a proliferação de espécies nativas na biodiversidade brasileira. São espécies nativas que eles monitoram? Olha só, vamos ver. Ó, os dados foram revelados no relatório temático, né, produzidos pela plataforma BPBS. Os dados foram revelados pelo relatório temático sobre espécies exóticas invasoras, tá? Então, olha só, o BPBS, ele monitora espécies invasoras, espécies exóticas invasoras. E aqui tá falando que ele monitora a proliferação de espécies nativas. Não, ele monitora a proliferação de espécies invasoras, tá? Invasoras. Então, tá incorreta, ok? Vamos para a próxima questão. Então, até aqui, a gente só teve interpretação e compreensão de texto. Agora, a gente vai para a parte de gramática, tá? Então, olha só. Questão 5. Com relação aos termos da oração, analise as assertivas, tá? Os termos peixe típico da dieta brasileira, na linha 40 e 41, cumpre a função de aposto. Então, vamos lá. Vamos ver a linha 40 e 41. Ó. A tilápia, vírgula, peixe típico da dieta brasileira, vírgula. Por exemplo, vírgula, é uma invasora. Então, vamos analisar aqui, olha só. A tilápia, peixe típico da dieta brasileira. Quem é a tilápia? É um peixe típico da dieta brasileira. Então, eu estou explicando o termo tilápia. Então, eu estou explicando. Quem é a tilápia. E o que é o aposto? Nada mais é do que quando você explica o termo anterior, tá? Então, nesse caso aqui, é um aposto. E observa que o aposto, ele vem sempre no meio de vírgulas, tá? Então, a tilápia, vírgula. Peixe típico da dieta, vírgula, tá? Então, é um aposto. Isso caracteriza um aposto, que ele é a explicação de um termo mencionado anteriormente, tá? Então, vamos vir aqui. Essa aqui tá correta. Próxima. O sujeito do verbo destacaram é classificado como sujeito composto, já que se refere ao termo no plural os pesquisadores, tá? Aqui a gente já sabe que tá errado, mas só vamos dar uma olhada aqui no texto, a linha 37. Os pesquisadores destacaram. Quem destacou? Os pesquisadores. Então, aqui, deixa eu dar um zoom. Os pesquisadores, né? É o nosso sujeito. Ah, mas está no plural. Então não é sujeito composto? Não. É um sujeito simples no plural, ok? Para ser sujeito composto, a gente tem que ter o quê? Dois. Deixa eu só arrumar aqui, peraí. Tá. Então, olha só. Mas está no plural. Destacaram, né? O verbo destacaram, ele está no plural. E também o sujeito está no plural, não é sujeito composto? Porque é mais de uma pessoa. Não, não é sujeito composto. Por quê? Para ser sujeito composto, a gente precisa ter dois núcleos. E o que é o núcleo? Núcleo é substantivo. Então, aqui, ó. Deixa eu anotar aqui. Vou anotar aqui, ó. Substantivo
é o núcleo do sujeito. Então, para ser núcleo do sujeito, tem que ser um substantivo, tá? Então, para que aqui fosse sujeito composto, eu tinha que ter dois núcleos. Então, ó, sujeito composto, eu tenho que ter dois núcleos, tá? Para conseguir ser sujeito composto. Então, vamos supor, se tivesse assim, ó, os pesquisadores e os cientistas destacaram. Aí sim seria sujeito composto, tá? Se eu tiver o pesquisador e o cientista, também é sujeito composto. Por quê? Porque tem dois núcleos, tem dois substantivos, pesquisador e cientista, tá? Só que nesse caso, a gente tem um núcleo só do sujeito. Quem é o núcleo aqui? Pesquisadores, tá? Que é o nosso único substantivo que a gente tem aqui dentro do nosso sujeito. Então, independente dele estar no plural ou não, é um sujeito simples, ok? Então, vamos vir aqui pro... voltar aqui. Pera aí. Então, essa aqui tá errada, tá? Porque não é sujeito composto aqui, ó. Aqui é sujeito simples. Simples, tá? Próxima. O relatório, os termos pelo relatório temático sobre espécies exóticas invasoras, biodiversidade e serviços ecossistêmicos cumprem a função sintática de agente da passiva. Olha só, eu vou deixar aqui em cima o card, eu vou deixar aqui no card aqui acima a aula que eu expliquei sobre voz passiva e voz ativa. E aí, se você quiser se aprofundar no assunto, depois você assiste o vídeo, tá? Mas eu vou fazer um resuminho aqui para você. Olha só. Qual que é a estrutura da voz ativa? Que é o mais comum, né? Que a gente está acostumado. A gente tem sujeito, mais verbo, mais objeto, tá? Agora, a voz passiva, qual que é a estrutura dela? O nosso objeto, ele vai para cá e ele vai virar o sujeito paciente. Sujeito paciente. Aí a gente vai ter uma locução verbal, mais uma preposição, mais o agente da passiva. Né? Quem que é o agente da passiva? Ele é quem vai fazer a ação, né? Porque, no caso, o sujeito paciente, ele recebe a ação. Então, se eu falo assim, ó, vou dar um exemplo. Ele buscou a criança. Vou dar um exemplo. Ele buscou a criança, tá? Então, vou pegar aqui, ó. O pai buscou a criança, né? Então, esse aqui a gente tem voz ativa. Como que ficaria na voz passiva? A criança, que era o objeto, vai virar o sujeito paciente. Foi buscada, que é a nossa locução verbal, né? Pelo, que é a nossa preposição, pai. Então, o pai aqui, ó, é o agente da passiva, porque é quem fez a ação de buscar a criança, tá? Então, vamos voltar aqui no texto, olha só. Os termos pelo relatório temático, né, cumprem a função sintática de agente da passiva. Então, vamos ver aqui, ó. Linha 5 e 7. Ó, os dados foram revelados, ó. Os dados, sujeito, paciente. Foram revelados, verbo, locução, verbal. Pelo, preposição. Por quem? Pelo relatório temático sobre espécies exóticas invasoras, biodiversidade e serviços ecossistêmicos. Então, tudo isso aqui é o nosso agente da passiva. Porque foi quem revelou os dados, tá? Quem fez a ação de revelar os dados. Então, aqui tá correta. Então, vamos para a próxima. Os termos, na maioria dos casos, cumprem a função sintática de adjunto adnominal. Então, vamos lá. Primeira coisa, conceito. Adjunto
Adnominal. Ele caracteriza ou explica, né? Um substantivo. Exemplo, menina, bonita. Menina é o nosso substantivo. Bonita está caracterizando o substantivo menina. Então, ele é um adjunto adnominal, né? Que ele vem junto com o nome, que é o substantivo, explicando ele, tá? E o adjunto adverbial? Adverbial. Ele modifica verbo, advérbio ou adjetivo expressando circunstância. Circunstância, ok? Ó, então aqui tá a palavra-chave, circunstância. Se expressa circunstância, é adjunto adverbial, tá? Então, na maioria dos casos, é adjunto adnominal? Não, é adjunto adverbial, porque tá expressando circunstância, ok? Porque olha só, vamos ver aqui, ó, 21 a 22. Na maioria dos casos, como o mexilhão dourado, essa introdução tem fins comerciais, né? Então aqui, ó, é a circunstância, né? Que na maioria dos casos é uma circunstância de quê? De frequência, né? Na maioria das vezes, na maioria dos casos, né? Então tá expressando essa circunstância, por isso que é um adjunto adverbial. Então essa daqui está incorreta, ok? Então tá perguntando, estão corretas? Corretas a 1 e a 3, né? Então alternativa 1 e 3, tá? E agora a última questão. Com base em aspectos gramaticais, julgue as afirmações a seguirem verdadeiro e falso, tá? O verbo afirmou e destacaram estão conjugados no mesmo tempo e modo verbal? Sim. Mas aí você pode pensar, não, mas afirmou está no singular e destacaram está no plural? Ok, só que ele não perguntou, ele não falou se está conjugado na mesma pessoa. Ele perguntou se está conjugado no mesmo tempo e modo, tá? Se estivesse falando assim, ó, afirmou e destacaram está conjugado na mesma pessoa, não, porque um tá no singular e outro tá no plural, né? Só que não foi isso que perguntou, porque olha só, afirmou, eu afirmei, tu afirmastes, ele afirmou. Destacaram, eu destaquei, tu destacaste, ele destacou, nós destacamos, eles destacaram, né? Então, olha só, os dois estão no pretérito perfeito do indicativo, tá? Só que esse daqui tá na terceira pessoa do singular e esse tá na terceira pessoa do plural, tá? Só que o tempo é o mesmo e o modo também, ó. Tempo, pretérito, perfeito. Modo, indicativo, ok? Então, essa aqui é a verdadeira. Na frase, a partir da análise de relatórios técnicos de instituições privadas e estatais, há 3 adjetivos. Então, ó, adjetivo caracteriza um substantivo. Análise de relatórios técnicos. Técnicos é um substantivo, um adjetivo que está caracterizando relatórios, tá? Então, aqui tem um. De instituições privadas, instituições, substantivo. Privadas, adjetivo, que caracteriza instituições. As instituições são privadas e são estatais. Então, tem outro substantivo, outro adjetivo aqui caracterizando. Tem 3 adjetivos, verdadeira, tá? No contexto do texto, mitigação significa encontrar maneiras de maximizar efeitos prejudiciais. Então, vamos supor que você não sabe o que significa mitigação. Só que só pelo contexto do texto dá para entender, porque olha só. Significa encontrar maneiras de maximizar os efeitos prejudiciais causados pelos impactos de espécies exóticas invasoras? Não, né? No texto inteiro está falando que a gente tem que diminuir, que a gente tem que reduzir, que a gente tem que minimizar os efeitos prejudiciais. Então, não é maximizar, é minimizar, tá? Minimizar. Então, essa aqui tá falsa. E agora vamos analisar a última alternativa. A última afirmação. Há no texto a conjugação do verbo requerer, o qual consiste em um verbo irregular, tá? Então, o que ele está falando? Que requer é uma conjugação do verbo requerer, ok? E é um verbo irregular. Então, vamos ver se ele é regular ou irregular, tá? Tem até uma aula, eu vou deixar o card aqui, de uma aula que eu expliquei sobre verbos, né? E aí, quando a gente vai aprender verbos, a gente tem que saber o seguinte, que todo verbo ele é formado por um radical, mais 1 vogal.
a desinência. Então, o radical, por exemplo, amar. AM é o radical e o AR é a desinência, que é o ar, tá? Então, aqui a gente tem a primeira desinência do verbo. Verbos terminados em er, eles são da segunda desinência e ir é a terceira desinência. Então, por exemplo, dormir, né? Radical dorm e ir é a desinência, tá? Que no caso é a terceira desinência. Por exemplo, o verbo sair. Aqui a gente tem o sa, que é o radical, e o ir, que é a desinência de terceira conjugação, tá? Então, de acordo com a desinência do verbo, a gente sabe como que ele vai ser conjugado, tá? Então, por exemplo, vamos pegar um verbo com a terminação er. Por quê? Porque o nosso verbo aqui em questão é o requerer, né? Então, eu vou dar um exemplo do verbo aprender. Por quê? Porque aprender ele é um verbo regular, tá? Então, vamos conjugar no presente do indicativo, que é o mais comum, né? Então, a gente vai ter aqui, que é o mais conhecido, né? Então, a gente vai ter eu aprendo. Tu aprendes. Ele aprende. Nós aprendemos. Vós aprendeis. Eles aprendem. Ou seja, os verbos terminados em ER, eles têm essa conjugação no presente do indicativo. O ER que vira o, tá vendo que ó, o radical mantém, aprende é o radical. E aqui no final, o ER vira o. Na segunda pessoa, do singular, vira es. Na terceira, mos, eis, em, tá? Só que o radical mantém. Agora, vamos pegar o verbo requerer. Ó, no presente do indicativo também. Eu requeiro, tá? Tu requeres. Ele requer. Nós requeremos. Vós requereis. Eles requerem. Então, se a gente observar, ó, requeiro e requer não está seguindo a desinência da terminação ER, tá? Porque, olha só, se a gente fosse seguir a desinência do ER, tinha que ser eu requero. Ele requere, né? Tinha que ter um E aqui. Então, não está seguindo a desinência do ER. Por isso, requerer é um verbo irregular, tá? E aí, a questão é, para você conseguir saber como que é a conjugação do verbo, é questão de prática, tá? Tem que ir praticando a conjugação. Para você conseguir identificar quais são os verbos regulares e irregulares, é questão de prática, tá? E questão de ir decorando mesmo, né? Você vai fazendo as conjugações, praticando, e uma hora você consegue decorar isso, tá? Então, é isso. Então, aqui, voltando à nossa questão, requerer é um verbo irregular, tá? Então, tá verdadeira. Então, ficou verdadeiro, verdadeiro, falso, verdadeiro. Ó, verdadeiro, verdadeiro, falso, verdadeiro, ok? Então é isso. Espero que você tenha gostado desse conteúdo, que tenha ficado claro para você essas questões resolvidas, tá? Se você ficou com alguma dúvida em alguma questão, manda aí no comentário que eu respondo a sua dúvida, tá bom? E também, se você tiver alguma prova
da Banca Legal ou de qualquer outra banca que você quiser que eu resolva, manda aí também nos comentários que eu resolvo, tá bom? E se você gostou do conteúdo, se foi útil, não esquece de se inscrever aqui no canal e ativar o sininho para receber notificação toda vez que a gente postar aulas novas. A gente se vê na próxima aula. Até mais!